mundo não para pra gente se conhecer e viver os nossos processos, né? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a escrita terapêutica e como essa ferramenta pode te ajudar a se autoconhecer. Eu já pratico a escrita terapêutica há mais ou menos uns 6 anos, que é o período, né, que eu comecei no meu despertar espiritual, que eu comecei a me conhecer de uma forma mais profunda, entender os meus sentimentos, os meus padrões de comportamentos, os meus traumas, o que gerava gatilho em mim. E a escrita terapêutica tem um papel super importante nessa minha jornada. E eu acredito que os benefícios que eu tenho com essa prática também pode te ajudar bastante. O autoconhecimento ele pode ser acessado em nós através de muitas ferramentas, né? A psicanálise tradicional, as terapias holísticas, através da leitura, da meditação. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais dessa ferramenta que é a escrita terapêutica e que praticamente é 0800, né? Se você tiver um caderno e alguma caneta aí funcionando, você pode começar a praticar agora. E inclusive os resultados, né, os benefícios dessa ferramenta, eles vêm logo no primeiro dia. Obviamente, como tudo na vida, quanto mais você praticar, mais você vai escalar os benefícios da prática. Mas assim, logo de cara, um dos primeiros benefícios que a gente tem quando a gente começa a fazer a escrita é a de ter mais clareza mental. Parece que quando a gente está com alguma questão, alguma situação aqui dentro da nossa mente, as coisas ficam, né, tipo aquele desenho assim, tudo embolado. E por mais que você não seja uma pessoa que escreva com uma gramática perfeita, com aqueles textos, né, tipo Enem, introdução, desenvolvimento e conclusão, a escrita pode te ajudar muito nesse aspecto de você colocar para fora mesmo e tirar aqui de dentro, tirar aqui da confusão, trazer para o mundo, digamos assim, para o mundo material, né? Você começa a perceber que talvez aqueles problemas ou aquelas situações que você está lidando no momento não sejam tão sem solução assim. Você consegue enxergar saídas para aquelas situações, porque quando você tira do mental e coloca aqui no papel, né, é como se você tivesse olhando as coisas um pouquinho de fora, sobre um novo ângulo e um novo ponto de vista. Outro benefício de praticar a escrita terapêutica, que tem me ajudado bastante a me conhecer de uma forma muito profunda e me autoanalisar lá desde a infância mesmo, é o de identificar alguns padrões de pensamento, de sentimento e identificar até alguns gatilhos. Sejam esses gatilhos acionados através da fala de alguém, de alguma situação na minha vida exterior, ou mesmo gatilhos que foram programados em mim há muitos e muitos anos. Eu vou trazer um exemplo aqui da minha vida para vocês, onde a escrita terapêutica me ajudou bastante. Eu já falei que para vocês, né, em outros vídeos, que eu passei uma boa parte da minha infância e da minha adolescência em um ambiente, em um lar de muita escassez financeira, onde às vezes a gente não tinha grana para pagar o básico ali, para comprar coisas básicas. E geralmente quando a gente passa por situações traumáticas, o nosso inconsciente ele joga pra gente alguns sentimentos e emoções que ficam ali associados com aquelas situações, né? Até mesmo pra gente saber como reagir e se defender daquilo ali. E para mim, algumas situações de escassez, elas traziam muita frustração e um sentimento explosivo de muita raiva. Eu fui uma adolescente muito, como a minha mãe até costuma falar, né, que eu era muito irada, muito raivosa, assim, eu explodia com muita facilidade. E até pouco tempo atrás, isso ainda acontecia com muita frequência, tá? Papo de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Não que hoje em dia eu não sinta raiva ou eu não possa ter um acesso de raiva, mas hoje, praticando o autoconhecimento há tanto tempo, eu consigo identificar os padrões que podem acionar esses gatilhos em mim e me autorregular antes de reagir tomada por aquela raiva. E a escrita terapêutica tem uma parte muito importante nisso, com certeza. Mas enfim, falando aí do exemplo que eu disse que eu ia falar para vocês assim da minha vida, eu falei para vocês que eu morava até o
do meio desse ano eu morava em Portugal, né? E lá eu me relacionei com uma pessoa e às vezes a gente ia para o supermercado para fazer compras e direto era um momento de muito estresse. Eu já chegava lá colocando as coisas no carrinho com muita rapidez e, enfim, o ambiente supermercado, principalmente em dias de fazer compra da semana ou compra do mês, me trazia muito estresse e muitos momentos de raiva. E aí essa pessoa que eu me relacionava, chegou um dia que falou assim pra mim: "Cara, você me trata muito mal quando a gente tá no supermercado, você fica muito estressada e eu já reparei que isso é uma coisa que acontece quase sempre". E aí aquilo é muito engraçado, né, que às vezes as pessoas que convivem com a gente têm uma visão de nós que às vezes a gente não consegue perceber como sendo um padrão de comportamento, né? Mas enfim, eu naquele primeiro momento eu absorvi aquela coisa, né, aquela informação que essa pessoa trouxe para mim. Como sempre, eu fui levar para minha autoanálise. Através da escrita, eu comecei a perceber que realmente toda vez que eu ia para o supermercado, eu tinha acessos de raiva e de estresse. E aí eu fui analisar lá no meu passado que geralmente quando eu ia para o supermercado, eu ia com dinheiro muito contadinho. Às vezes eu tinha que fazer um cálculo no celular, na calculadora, de cada real, cada centavo que custava cada produto que estava na lista, para que quando chegasse a hora de pagar eu não passasse uma vergonha ali no caixa, né? E aquilo me gerava muita raiva e muita frustração. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, essa já não era mais a minha realidade. Só que o meu inconsciente guardou a questão de a ida ao supermercado associada ao gatilho da raiva. Então, por mais que eu já tivesse grana para comprar o que eu precisasse, o que eu quisesse ali no supermercado, 2 anos atrás, eu já não passasse mais aquela situação de escassez, o supermercado continuava sendo um gatilho de raiva na minha vida, nos meus comportamentos, né? Me trazia aquele padrão de comportamento raivoso. E assim, eu fui entender aquilo e quando você coloca a luz em algum gatilho, em algum padrão de comportamento seu, você ganha um ângulo de visão totalmente diferente e você ganha o poder de se autorregular e de não ser mais tão vulnerável àquela emoção, àquele sentimento. E aí você consegue criar esse espaço mesmo entre a emoção, o sentimento, o gatilho, né, aquele ambiente que te traz aquele sentimento e a sua reação. Então você já não explode mais com o primeiro sentimento que vem. Você entende que aquilo ali para você é um gatilho e com o tempo você vai desarmando aquele gatilho dentro de você. E aí eu comecei a conversar comigo mesmo, assim, internamente, né, mentalmente, toda vez que eu ia no supermercado. Eu sentia aquela emoção de nervoso, de raiva, de estresse chegando em mim, assim, quando eu estava no supermercado. E aí eu me autorregulava, eu começava a conversar comigo mesma assim, ok, a gente já não tá mais lá naquele período, né, de que eu precisava fazer as contas no celular para ver se o dinheiro ia ser suficiente. Eu tenho mais que o suficiente para pagar o que eu preciso comprar aqui. Supermercado é um ambiente de paz, é um ambiente de prosperidade, é um ambiente onde eu vou adquirir alimentos que vão nutrir o meu corpo. E isso aqui não é mais um ambiente de perigo. Eu não vou passar mais vergonha lá no caixa se o dinheiro não dá, porque eu tenho dinheiro suficiente para comprar isso aqui. E aí eu fui reeducando o meu inconsciente, desarmando aquele gatilho, né, que era o supermercado, explosão de raiva, e criando uma nova conexão neural de supermercado, lugar de paz e tranquilidade, de comprar alimentos que vão nutrir o meu corpo, né, a minha saúde. Então, eu criei uma nova conexão, mas isso só foi possível porque eu fui me analisar e eu fui desfazer esse gatilho. E aí tem alguns momentos que é muito bacana a gente aplicar a escrita terapêutica. Um desses momentos é quando você precisa tomar alguma decisão importante na sua vida. Então, quando a gente precisa tomar alguma decisão, geralmente as coisas ficam, né, novamente falando, muito emboladas aqui dentro da nossa mente.
e a gente não tem capacidade de enxergar as coisas com sabedoria. E aí, quando a gente bota para o papel aquela situação inteira, a gente pode, sei lá, talvez fazer uma lista de prós e contras e organizar melhor as ideias em formato de escrita, em formato de texto. E aí, outro momento também que eu acho bacana a gente aplicar a escrita seria essa de que quando a gente está sentindo assim muita tristeza ou muita raiva, ou quando a gente está em um momento de muita procrastinação. Porque esses sentimentos são sentimentos mais densos, né? E eles costumam meio que afundar a gente ali. Então, quanto mais a gente sente, mais a gente se apega àquele sentimento. E quando a gente percebe o que foi um gatilho para a gente entrar ali naquela vala daquele sentimento mais denso, a gente consegue, como eu disse antes, se tornar menos vulnerável àquela emoção. É muito importante a gente conseguir dar nome àquilo que a gente está sentindo e entender o que foi a fonte criadora daquele sentimento em nós, né? Daquela reação sentimental em nós. E principalmente quando a gente cresce em lares disfuncionais, lares onde os adultos ali não sabem se autorregular ou não nos ensinam como nos autorregular, a gente cresce sem essa noção, né? E quando a gente é adulto, é a nossa responsabilidade aprender isso. E a escrita terapêutica pode ajudar bastante. E o que é a autorregulação? A autorregulação não é você parar de sentir determinados sentimentos. Todas as emoções, elas são válidas, né? E como eu já disse também em outros vídeos, elas são como uma mensagem do nosso inconsciente, trazendo um alerta de luta ou fuga pra gente. E o nosso inconsciente, ele domina de 80% a 90% das nossas ações e reações. Então, quando a gente entende que aquele sentimento X tá ali, né, tomando conta de nós, a gente consegue criar um espacinho e meio que olhar aquilo de fora e falar, ok, isso aqui foi o gatilho que me trouxe para esse sentimento, e a gente consegue mudar o foco, colocar nossas energias e pensamentos em outro local, para a gente sair mesmo daquele sentimento, daquela emoção que está dominando a gente. E eu colocando aqui, gente, não estou dizendo que é uma coisa super fácil e rápida. Só que assim, como adultos funcionais que todos nós queremos ser, esse é um trabalho que precisa ser feito. Senão, toda vez que alguma coisa acionar um gatilho de raiva em você, você vai explodir com as pessoas. E assim, eu não sei você, mas eu não gosto da sensação física que a raiva me traz. E esse é outro ponto importante também, que a escrita terapêutica ajuda a gente muito, que é a coisa de identificar as sensações físicas que determinados sentimentos trazem pra gente. Como eu tenho muito exemplo da raiva, né? Eu vou continuar exemplificando com ela, porque é um sentimento que durante muito tempo tomou conta dos meus padrões de comportamento. Então, é das experiências que eu tenho, assim, mais vívidas mesmo na minha memória. E a raiva, ela traz aquela rigidez muito grande, né? A raiva, ela é uma defesa, assim, muito, muito armada mesmo. Então, a gente tem essa tendência de cerrar os punhos, travar aqui o maxilar, às vezes ter um nó na garganta, uma aceleração no coração, assim, muito intensa. Para mim, acontecia que eu praticamente sentia a minha adrenalina, eu sentia, assim, nas minhas veias mesmo, a adrenalina subindo e eu quase atacando as pessoas à minha volta. Então, quando eu comecei a praticar a escrita, comecei a praticar o autoconhecimento através também de outras ferramentas, eu percebi o quanto que aquilo ali era tóxico e negativo para mim. Não só sentir a raiva, mas me deixar tomar por ela, sabe? E aí, numa conversa comigo mesma, em algumas conversas comigo mesma, eu comecei a perceber, falar, cara, é muito negativo, é muito ruim me sentir assim tão explosiva com as pessoas, às vezes por causa de uma palavra, assim, por causa de uma atitude. Eu não posso ser tão vulnerável às ações das outras pessoas, que é aquela coisa, né? A gente pode não ter o controle sobre o que as outras pessoas vão fazer e falar, mas a gente tem o controle, ou deveria ter,
em relação a como que a gente vai reagir ao que as outras pessoas fazem. E às vezes para aquela pessoa que falou determinadas palavras, aquilo ali para ela não é nada, mas elas não conhecem os traumas e gatilhos que existem dentro do nosso inconsciente, né? Então é parte do nosso trabalho fazer esse rastreamento mesmo, essa identificação desses gatilhos, para que quando outras pessoas lá fora ajam da forma com que elas quiserem agir, que a gente não controla isso, a gente não fica ali só reagindo, reagindo, reagindo. A gente se autorregula e arruma uma forma de sair daquele ambiente ou de cortar essas pessoas das nossas vidas e viver de uma forma mais harmônica, né? Só que isso só é possível quando a gente faz essa identificação dos gatilhos e dos nossos padrões de comportamento, de ação e de reação. E assim, é muito importante também a gente se tratar com paciência, né? Quando a gente está nesse processo de autoconhecimento. E não achar que a gente vai virar monges que só meditam 24/48, porque a vida aqui no mundo real é totalmente diferente, né? O mundo não para a gente se conhecer e viver os nossos processos, né? Então é importante a gente ter essa paciência mesmo e entender que se a gente estiver trabalhando uma raiva intensa, vai continuar acontecendo situações de raiva que vão trazer esses gatilhos para a gente, vão acionar esses gatilhos em nós. E que em alguns momentos, sim, vai acontecer da gente explodir com as pessoas. Então só que a gente já tem já tendo essa noção de que determinadas coisas podem acionar esses gatilhos, fica muito mais fácil da gente se desengatilhar, digamos assim. E aí eu sei que também não é muito fácil para todo mundo praticar a escrita. Às vezes por insegurança gramatical, digamos assim, mas como eu disse lá no início, né, não é um texto que você vai publicar, não é uma coisa que você vai colocar para o mundo ver, é só para você se aliviar um pouco, sabe? Tirar um pouco dessa confusão mental. Eu trouxe aqui 6 perguntas que eu acho que podem te ajudar bastante a começar com essa prática aí na sua vida. E eu vou falar essas perguntas aqui e também vou deixar no primeiro comentário fixado, porque às vezes você está assistindo esse vídeo num momento que você não pode escrever essas perguntas. E essas perguntas são muito interessantes porque elas podem te dar um guia para você começar aí a se conhecer, começar a identificar alguns padrões em você. E a primeira pergunta é: o que aconteceu antes de eu me sentir assim? Segunda pergunta: que tipo de comportamento das pessoas costuma me incomodar ou me irritar? Pergunta 3. Que sensação surge no meu corpo quando isso acontece? Pergunta 4. O que essa situação me lembra? Pergunta 5. O que posso aprender com essa situação sobre mim? Pergunta 6. Como posso reagir diferente quando isso acontecer novamente? Você não precisa necessariamente responder todas as perguntas ou ter uma resposta muito clara e objetiva para essas perguntas, de início assim. Mas comece com uma ou duas e vá entendendo, sabe? Às vezes pode acontecer também, só um adendozinho, né? Pode acontecer também de você sentir um pouco de vergonha alheia de você mesmo, das coisas que você escreve. Eu, particularmente, prefiro muitas vezes escrever as coisas e reler semanas, meses depois. Porque, não sei, às vezes me bate um rancinho daquelas coisas que eu escrevi, sabe? Mas independente de você ler ou não, de você guardar ou não, que tem essa opção também, você pode escrever e, sei lá, queimar, jogar o papel fora. Eu sei que tem pessoas também que talvez não tenha tanta privacidade onde mora, então tem medo que alguém invada ali o seu espaço e leia aquilo que você escreveu. Mas enfim, independente se você vai responder todas as perguntas, umas 2 ou 3, ou se você vai escrever e guardar, escrever e queimar, eu gostaria de te pedir para você dar essa chance para a escrita terapêutica e começar nesse processo, nessa jornada de se conhecer mesmo, sabe? Porque a escrita pode te ajudar muito, principalmente hoje em dia, né? A gente já não usa a escrita analógica para nada, a gente está muito ali na digitação. E você pode digitar também, mas a escrita ela tem muito mais ali a sua energia, né? É a sua letra.
é a sua forma de pegar na caneta, tudo isso são exercícios também que te trazem para o presente. E esse foi um dos benefícios que eu não falei lá no começo, que enquanto você está escrevendo ali, por mais que você está ali revirando a sua cachola e aprendendo sobre você, entendendo aqueles pensamentos que estão rodando ali, você também está praticando a presença, você está escrevendo ali letra por letra, você tem a sua forma, né, de pegar na caneta, de pegar no lápis, enfim, eu só vejo benefícios, sabe? Se você escrever e não gostar, tá tudo bem. Mas as chances de te ajudar bastante aí nos seus processos é muito grande. E é isso, eu acho que eu falei tudo aqui, né? Contei um pouquinho das minhas experiências com a escrita terapêutica. E eu te desejo que você se conheça cada vez melhor, entenda que o processo do autoconhecimento é a passos lentos, né? Não é um sprint, é uma maratona, e essa maratona ela vai durar até os seus últimos dias, só que é uma jornada que pode te colocar em outros patamares, assim, de viver uma vida muito mais harmônica mesmo, de você saber quem você realmente é em algum nível. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, se cuida e tchau!